nosso Encontros com o Mercado de hoje está com a professora Flávia Serpa, advogada e docente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Olá, professora, tudo bom? Bom dia, professora. Graças a Deus, tudo bem. Nós estamos desenvolvendo essa série do Encontros com o Mercado, né, na intenção de trazer alguns referenciais importantes para orientar a população, especialmente no nosso segmento, os empreendedores, empresários da pequena, média empresa, acerca, né, da forma de se conduzir em tempos de pandemia, né? E eu gostaria que você pudesse nos orientar, né, nesse momento de flexibilização das regras, das leis, né? Existem medidas provisórias que foram implementadas para tentar equilibrar os dois lados, né, da balança, né, no que diz respeito ao segmento da geração do trabalho, da produção. Pode nos passar um cenário do que vem acontecendo? Olha, o que eu tenho que destacar é que desde que foi decretado o estado de calamidade pública, né, com relação a toda essa pandemia, vem sendo elaborado medidas provisórias. O que são medidas provisórias? É um ato, tá, excepcional do legislativo, tá, perdão, do executivo, que ele, entre aspas, tá, legisla, ele cria leis, tá, com prazo de validade de 120 dias, né? Não apenas houve medidas provisórias para os informais, para os não informais, vamos dizer assim, para o MEI, né, para as empregadas domésticas, quanto foram feitas medidas provisórias, eu quero aqui fazer o destaque, direcionando ao nosso centro, principalmente com a 944, tá, que socorre a média empresa, né, as sociedades empresariais, as sociedades cooperativas e os empresários, e com rentabilidade, né, fixada, tá, por lei, e a medida provisória 927 e a medida provisória 936. É essencial fazer um contexto com relação a essas medidas, por quê? Porque elas se interligam, tá? Não apenas com relação aos números sequenciais, mas elas trabalham em conjunto para ver o quê? A preservação da atividade econômica, a manutenção da atividade econômica e a manutenção dos empregos, né? Da frente de trabalho, da fronte de trabalho, do mercado de trabalho. É muito importante que a gente não esqueça, antes de tudo, que o conceito de empresa, tá? O que é? Não apenas a atividade econômica, mas quanto os bens corpóreos, os bens, tá, intelectuais e os seus empregados, né? Se você for analisar 944, que fala sobre o auxílio emergencial para as sociedades empresariais, para as sociedades cooperativas e para os empresários, você vai ver que há uma destinação bem específica, que essa medida provisória, essa linha de crédito que está sendo cedida, ela é especificamente, tá, para a manutenção dos empregos. Tá? O empresário que quiser utilizar, tá, essa linha de crédito, né, com taxas diferenciadas, para outros fins, que não seja para manutenção e pagamento da folha de pagamento, ele pode, inclusive, se sofrer qualquer tipo de restrição, se utilizar indevidamente aquele valor, ele vai automaticamente ter aquele empréstimo cancelado com a dívida, tá, cobrada imediatamente pela instituição financeira que conceder, né, esse empréstimo. Ele trabalha nesse conjunto. Nós temos a 936, que foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, onde houve as formas, tá? Como você administrar a sua empresa, tá? Nesse período, havendo a possibilidade de ter a redução proporcional da jornada, com a redução proporcional do trabalho, tá? E a 927, né, que foi a primeira no ponto, que abriu exceções, como home office, como a concessão de licença remunerada, né? Foi primeiramente o primeiro
impacto, né, para poder dar fôlego para o empresário poder se organizar e depois consolidado na 936. A 927, inclusive, à época, previa a suspensão dos salários, teve a 928 imediatamente, que cortou, né, houve um veto, o governo reeditou, e hoje em dia nós temos, tá, em vigência, tá, agora já com afastado, com a liminar dado pelo Pleno, pelo Pleno do Supremo, está em plena vigência, tá? As modalidades. Eu vou dar um caso prático para você, não sei se é interessante nesse momento, eu vou dar tanto um pequenininho de uma empresa de microempresa como uma empresa de grande porte. Numa empresa onde o faturamento foi superior a 4.800.000 no exercício, né, de 2019, foi montado um plano de contingência. Tá? Esse plano de contingência observou o quê? Primeiramente, tá? Quais eram os setores essenciais, tá? Que precisavam. Ela está enquadrada dentro da atividade essencial, ela tem a liberação, né, para ficar em atividade. Então, quais eram os empregados que poderiam, os colaboradores que poderiam, tá, continuar trabalhando presencialmente e virtualmente, né? Para esses trabalhadores que poderiam trabalhar de casa, foi instituído o regime de home office. Para os que precisavam, aqueles trabalhadores de chão de fábrica, que a gente chama, foram implementadas também medidas diferenciadas. Né? Essa empresa, por acaso, ela optou pela redução proporcional. Num primeiro momento, ela fez antecipou todas as licenças, deu licença remunerada, antecipou férias, e depois, com a 936, ela está com um plano de contingência de redução de 25%. Tá? Só que isso não foi o bastante. Tá? Por quê? Porque essas pessoas que estão trabalhando, elas estão tendo que ser protegidas, tá? da possibilidade, da integridade da saúde delas. Nós temos regras específicas, tanto no governo municipal quanto do governo federal, do governo estadual, tá? Para as regras de segurança do trabalho. A questão do isolamento, do distanciamento mínimo, do uso da máscara, tá? Pode ser caseira, não há obrigatoriedade de ser uma máscara descartável dentro da empresa, no transporte, no trajeto, né, de como você gerenciar, quais são as medidas que você tem que adotar nesse ponto. Então, houve uma revolução, vamos dizer assim, eu não digo uma revolução industrial, né, mas houve toda uma mudança em termos de procedimento, né, aquela coisa assim. Ford provavelmente está muito orgulhoso do Brasil nesse momento, né, porque nós tivemos que nos recriar para poder sobreviver, né, para poder nos adaptarmos a essa realidade. Em compensação, eu vejo também eu enfrentei alguns questionamentos em termos das microempresas, né? Aquela coisa assim, como sobreviver perante tudo isso? Principalmente o segmento, tá? Que foi muito impactado, foi o segmento de turismo, o segmento de restaurantes, bares, lanchonetes. No setor de turismo, nós temos a MP, tá? 948, que está regulamentando esse problema da negociação após o estado de pandemia. Com relação aos restaurantes, eles também tiveram, e bares, lanchonetes, eles tiveram que se reinventar nesse ponto. Por quê? Porque eles não podem funcionar, tá? Mas veio a figura do delivery, né? A figura do delivery, ele trouxe a questão do motoboy. Hoje mesmo saiu uma regulamentação bem específica com relação à figura do motoboy, veio agregando no ordenamento jurídico, né, determinadas características, né, do trabalho lícito, do trabalho proibido. A gente já sentiu um impacto. Então, quem não vendia lojas, por exemplo, de produtos de beleza, de cosméticos, né, melhor dizendo, de roupa, né, eu estou proibida, né, eu não posso mexer no meu cartão de crédito, mas é aquela coisa assim, as lojas de roupa estão trabalhando online direto, a venda online teve um patamar
teve um aumento, um acréscimo, né, enorme. O e-commerce, nessa hora, é a solução para a gente. Né? Com relação a todo esse cenário, tá, jurídico, o que eu posso dizer para você é que, infelizmente, há um equilíbrio. Né? O que eu posso analisar dessas medidas é que tanto os empregados estão sendo protegidos, né, tentando ser protegidos, quanto os empresários, de uma certa forma, também. O que vai haver efetivamente é uma necessidade de coerência, tá? Coerência por quê? O empregado que está trabalhando em home office, tá? Que não é do sistema de novo falando, o sistema de home office não é o sistema presencial, ele faz parte de uma outra categoria do trabalho, tá? A distância e teletrabalho e a domicílio. Ele não foi essa a forma de contratação. Então, ele pode ter, tá? Uma precarização do seu trabalho, por quê? Pela falta do controle. Em compensação, também, esse empregador que excepcionalmente teve que implementar essa medida pode ter também um problema em termos de eficácia, né, de eficiência desse trabalho. Porque o empregado pode simplesmente ligar o computador e não estar trabalhando. Né? São momentos que efetivamente têm que ser analisados. Nós temos outra medida, que é a suspensão dos contratos de trabalho. Desculpa, não sei se eu chamei a atenção, mas a redução da jornada, tá? Ela tem 25%, 50% e 70%, tem regras específicas, tá, previstas no MP, mas a suspensão do contrato de trabalho só tem vigência por 60 dias, não pode ser. Pode até ser feito 2 contratos, 30 e 30, mas não pode ultrapassar esse período, a menos, logicamente, que continue, né? A gente continue com esse problema, mesmo assim vão ter que ser editadas novas regras, mas o essencial é dizer o seguinte: a suspensão do contrato de trabalho é ausência de trabalho, tá? Você não pode trabalhar. A empresa não pode exigir o trabalho, tá? Então, é também uma preocupação que a gente tem no futuro, né, de ser adotada uma medida que efetivamente não seja empreendida, né, pelo empresário, e o empresário tem que tomar muito cuidado. Eu acho que nesse momento é essencial, tá, uma interligação, um trabalho conjunto entre advogados, tá, contabilistas, administradores, porque essa visão tem que ser única. Né? Tudo que está sendo feito hoje pode não terminar do estado de calamidade, que eu espero que seja breve, que seja logo, que seja rápido, com segurança, vai impactar no mercado, tá? E na Justiça do Trabalho, provavelmente nos próximos, no mínimo, 2 anos. Nós vamos estar discutindo ainda as condições de trabalho nesse regime excepcional, nessa circunstância excepcional, nos próximos 2 anos, onde eu acho que o judiciário não acredito que tenha seja gerado, né, que seja consolidado entendimentos jurisprudenciais ou súmulas, mas provavelmente vai haver uma grande discussão com relação a isso. Acho que o judiciário vai discutir caso a caso, verificar caso a caso, nós vamos ter bastante trabalho, e por isso, né, de uma forma preventiva, eu sempre aconselho, é preferível trabalhar agora com a legalidade, é sempre preferível trabalhar com a legalidade, mas não inventar o jeitinho brasileiro. A lei do Gerson não se aplica nesse momento. Tá? Nesse momento, o que é essencial é você preservar a saúde, e preservar a saúde do empregado e preservar a saúde da empresa. Né? Porque essa coerência, o mercado de trabalho precisa disso nesse momento. Olha, a aula foi fantástica. Professora, aproveitando para nós fecharmos, porque você conseguiu, né, passar todas as informações mais pertinentes. Você está a pleno vapor atuando, né, junto, como advogada, né, junto às empresas. Mesmo nesse momento de pandemia, algo assim inédito para as gerações que aqui estão, né, nós só temos exemplos históricos. Acho que realmente nenhum de nós imaginou
né? Talvez só no cinema, né? Nós imaginávamos que fosse ficar na ficção, e os reflexos disso, os impactos disso na vida, no mundo do trabalho, na vida da produção, no capitalismo. Existe sim caminhos, né? E às vezes um empresário, um empreendedor fica desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, a partir dessas medidas provisórias, né, a importância de se trazer um advogado, um contador, né, sentar juntos, porque há caminhos alternativos sim, e você tem visto que as empresas estão conseguindo se reinventar nas suas práticas, correto? Perfeito, perfeito. O que que acontece? Logicamente, tá? É uma situação excepcional, tá? E até a própria lei, o direito empresarial também traz o caminho. Ainda que esse caminho não seja administrativo, né? Você conseguir sair da pandemia e reiniciar a sua atividade, a lei já disponibiliza o que a gente chama de recuperação judicial. Você pode montar um plano de negócio e tentar reerguer esse mercado, mas existe caminhos. Isso não, as pessoas não podem simplesmente, tá? O empresário não pode nesse momento, assim como o empregado achar tá tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Tá? Nós simplesmente fomos obrigados a enxergar de uma maneira diferenciada um mercado de trabalho que talvez nós estivéssemos estagnados. Tá? Muito dessas soluções, principalmente o home office, né? É aquela coisa assim, ele sempre foi muito subutilizado. E, no entanto, você vê agora que a gente pode tranquilamente utilizar, segmentar a empresa, tá? Através desse instrumento que já existia, né? Então, é aquela coisa assim, não tem por que acharmos que nós perdemos a guerra, tá? A guerra, na realidade, nós estamos no meio de uma batalha, tá? Simplesmente, uma batalha difícil, árdua, muito difícil para todos, porque envolve saúde, né? Envolve meio ambiente, envolve o bem-estar coletivo e emocional das pessoas, tá? Mas é só uma batalha, tá? A guerra está longe, essa guerra comercial está longe de ser perdida, tá? Muito pelo contrário, eu acho que nós vamos sair mais fortes, mais fortalecidos, mais ligados aos vários segmentos, tá? Com novas oportunidades para startups, para e-commerce, para empresas, né? Para fintechs e daí por diante a gente vai ter, e mesmo a padaria, tá? Vai conseguir se reinventar. Professora, obrigada pela lição de hoje do nosso Encontros com o Mercado. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, professora. É sempre um prazer enorme estar com a senhora. Muito obrigada. E o nosso Encontro com o Mercado se encerra agora, e você fique atento ao nosso próximo vídeo. Um abraço.